Bom, usando a metodologia bimodal, eu sugiro a todos, né, como um aprendizado nosso, toda vez que a gente for comentar um áudio de alguém e tal, sentar a bundinha, anotar tudo que a pessoa falou, refletir um pouco e aí depois tentar organizar e tentar ver primeiro as concordâncias, depois as discordâncias e a partir daí a gente poder ir à frente. Então, sentei aqui, olhando aqui para saiu um solzinho, estava frio pra caramba aqui. Engraçado que eu tô agora, eu boto uma bolsa de água quente no pé para poder trabalhar aqui essa hora. Imagina, né? E de manhã também, quando eu escrevo artigo, até comprei na Amazon agora, mais uma bolsa térmica. Uma vai ficar embaixo e a outra em cima do pé, para enfrentar aí o final do inverno. Estamos no meio do inverno, né? Do meio para frente. Bom, primeiro vamos aí nas concordâncias com os comentários do Palhano, tá certo? Então, ele gostou, né, dessa coisa da mudança de forma. Eu acho que o artigo ele é McLuhaniano, no momento que o McLuhan fala que a televisão, eu falei isso já, né, mas que não importa o canal que você está vendo, a televisão está mudando você. E aí tem aqui um comentário que depois o Palhano fez por escrito, que dizendo que no texto às vezes a gente ouve o áudio, mas às vezes não lê o texto. E às vezes eu faço um áudio que às vezes faltam coisas no texto. Inclusive eu complementei o artigo hoje com mais algumas coisas. Mas o que está dito é os ambientes educacionais preparam para o ambiente profissional de sobrevivência. Vou repetir. O ambiente educacional prepara para o ambiente profissional. O jovem, ele não pode estranhar o novo ambiente. Meus filhos estudaram uma escola aqui no Rio, que era uma escola meio experimental, não do ponto de vista da forma, mas do conteúdo, assim, mais aberta, mais artística, etc. E muitas pessoas acabavam saindo, né? Meu filho, um dos meus filhos, saiu porque queria fazer economia e achava que aquele conteúdo não se adequava ao que ele queria. E ele foi lá na diretora e disse na cara dela que ia sair por causa disso. Ele chegou a essa conclusão, né? E então temos aí, ali era um problema de questão de conteúdo. A experiência da Escola da Ponte é muito interessante, porque a Escola da Ponte ela é antecipatória dessa nova possibilidade, né? Digamos, o Palhano falou, eu acho que foi muito feliz quando ele fala no nomadismo, né? O nomadismo é uma característica dessa nova etapa, e aí a gente está começando a fazer as digressões, né? Como é uma família que vai mudar o tempo todo em relação ao problema da educação? Como é que será feita a socialização de uma criança no momento em que ela vai, de repente, participar, né, e vai aprender dentro de um ambiente educacional online, digamos assim, mas e a socialização? Aquele empurra-empurra, aquele tapa para cá, tapa para lá, né? Aquela pelada, né? aquele queimado, a pular corda, sei lá. Essas coisas. Então, de repente, pode ser que a gente comece a imaginar que você vai ter nos lugares em que as pessoas vão uma espécie de interação infantil, em que as crianças vão para lá só para brincar e fazem, digamos assim, o que deveria ser feito como formação, né, no ambiente doméstico. E aí tem um espaço só de socialização sem nenhum compromisso do que a gente entende hoje como escola. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado e acho que é uma discussão bem interessante e talvez uma possibilidade bem concreta. Você estuda online e socializa
num ambiente que não tem nada a ver com educação, que é o que a gente faz, né? Aquela escolinha de judô, escolinha de futebol. Então você vai ter esse tipo de perspectiva. Então eu achei que bacana isso, né? Outra coisa que eu achei bacana que o Palhano colocou é, e aí a Escola da Ponte, aí voltando à Escola da Ponte, a Escola da Ponte ela foi antecipatória porque ela acabou com a turma, cada criança tinha o seu projeto, quer dizer, ela é antecipatória dessa possibilidade. Só o que acontece? E aí eu falei do meu filho, não adianta você fazer a mudança no ambiente educacional e depois o cara ficar não preparado para o ambiente profissional. Aí você cria uma crise. Tanto que essa escola que o meu filho estudou, que é mais artística, era uma tendência das pessoas que iam fazer coisas mais ligadas à arte. Pessoas que queriam, e aí meu filho saiu, que queriam uma coisa mais matemática, sofriam bastante depois. Mas o formato era o mesmo formato, tinha hora para entrar, hora para sair, né? Aquele modelinho tradicional. Aí também acho que foi interessante o que o Palano falou, porque ele falou do planejado e não planejado. A pandemia foi uma adaptação forçada dos ambientes educacionais em que não havia nenhum planejamento, não havia. E aí, nessa conversa que a gente vai ter agora, semana que vem, segunda-feira, que a gente fala dos mudancistas, o futurista mudancista precisa de uma tampa de um quebra-cabeça. Essa tampa do quebra-cabeça não existe hoje no ambiente educacional. Né? E esse texto é um texto referência para o futurista bimodal que vai lidar no setor de educação, no setor do ambiente educacional. Ele precisa do mapa. E aí, então, para fazer o planejamento, você precisa ter um diagnóstico. E essa é uma conversa de segunda-feira. Sem o diagnóstico, você não chega. Né? Para onde você vai? Vai no Sêneca, né? Nenhum vento ajuda quem não sabe para onde vai, né? Então isso aí são as concordâncias, são as coisas que eu acho bacana. Diria, né, que sim, o ambiente educacional tem que ser igual ao ambiente profissional, e isso não é corrente. Né? Os educadores não pensam assim. Né? O educacional forma para esse processo, e aí nós vamos então caminhando. Então essas são as concordâncias. Agora, na discordância, né, eu tenho assim, várias restrições ao Postman, acho que é mais ou menos parecida com as discordâncias que eu tenho com Harari, né, porque são visões controladoras, centralizadoras, né, que olham para a espécie com essa visão mais de como as coisas deveriam ser. Né? Então, essa visão de que deixar as crianças acessarem os novos equipamentos seria um desserviço, né? E que seria interessante que, a partir dos 10 anos, e que as pessoas não vão ler, eu vou falar por experiência própria, né? Que eu fui formado, né, com leitura, etc, etc. Nós estamos vivendo hoje um resgate da oralidade. A escrita surgiu e ela tem todo um papel importante, não só o ato de escrever como o ato de ler, é algo que faz uma diferença bastante grande. Uma coisa é eu falar para vocês sobre um determinado tema, outra coisa é eu escrever. Me dá a possibilidade de diálogo, né, bastante interessante comigo, no momento que eu estou escrevendo. E quando eu estou falando, o diálogo comigo é muito menor. No momento que eu estou lendo, eu tenho mais possibilidade de parar, ver, etc. Só que, de um tempo para cá, eu tenho utilizado bastante a oralidade. Agora mesmo o Flecha, isso aí é o artigo de terça-feira, o Flecha chegou para mim e disse, né, pô, tem uma coisa do Freud que é o que ele chamou de crises
narcísicas, civilizacionais que o ser humano que passava a partir de determinadas novas cosmovisões. E eu falei, cara, não conheço isso. Em vez de sair correndo para pegar um livro, o texto do Freud, a primeira coisa que eu fiz foi pegar no YouTube, botei 2, 3 caras para ouvir, vim caminhando e de repente já tinha pegado mais ou menos qual era a essência do que está sendo dito. Né? Peguei aquela essência. Então, a oralidade, ela é bastante interessante, né, como uma ferramenta num mundo mais dinâmico, em que você não pode parar para ler um livro, não dá às vezes que você está em pé dentro do metrô e não dá para ler um livro, mas dá para você estar ouvindo um curso. Pedalando dá para ouvir um curso. Caminhando numa esteira, numa academia de ginástica, dá para você fazer um curso. Então a gente tem um resgate da oralidade. E esse resgate da oralidade é através das novas ferramentas. Então essa ideia de que nós vamos, né, que a televisão prejudica, o que há é uma adaptação. Há uma adaptação. Então, assim, e o papel dos educadores, isso foi o complemento que eu fiz hoje, o papel dos ambientes educacionais é dar ao... Saiu uma frase hoje que não apareceu no artigo, né? Você faz o contraponto no processo. Então, os ambientes de educação, até esse momento, eram ambientes de educação que davam informação. Agora, os novos ambientes de informação vão ajudar a analisar as informações. As informações estão disponíveis. O problema é como a gente analisa, organiza, né? Opera com essa abundância de informação. Então, a informação já não é mais problema como era, que você tinha que ir lá, o professor contar para você as coisas. Você vai lá, como disse, Freud, caminhei, já tinha ouvido 2 áudios, né, de professores, inclusive você pode pegar professores da USP, que estão falando sobre esse assunto. Então você está tendo uma aula com um cara que estuda aquilo não sei quanto tempo. Então, é formação. Então, a discussão é como a gente organiza isso. Então, eu não acho que limitando o uso, a gente vai ter o desserviço, etc, etc, e que a mídia, né, e que esses aparelhos estão usando. Agora, se não houver o contraponto, aí eu concordo com você. Né? E aí é o papel dos educadores. Você deixa usar, mas você não dá o contraponto, aí você começa a criar um problema. Inclusive a fantasia e a ilusão que você está pronto.